Amém, queridos? Nós estamos no quarta-feira, estudando o livro Autoridade sobre as Trevas. Esse é o nosso 26º encontro aqui nas quartas-feiras. E nós vamos hoje falar um pouquinho sobre estágios de aprisionamento espiritual. A Igreja Batista de Bom Retiro fica em Curitiba, estado do Paraná. E nosso endereço é Avenida Desembargador Hugo Simas, 1772. O culto de quarta-feira, como o próprio nome já diz, funciona às quartas-feiras, às 20 horas. E nós teremos uma grande alegria de receber você aqui. Quando nós falamos sobre libertação, Jesus de Nazaré, ele é ungido pelo Espírito Santo de Deus. Isaías 61:1 diz: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para libertar cativos, pôr em liberdade os oprimidos, dar vista aos cegos e anunciar o ano do perdão. Essa unção capacita Jesus Cristo e hoje é derramada sobre todos os crentes a partir do Pentecostes, quando o Espírito foi derramado, e nós hoje somos templo do Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 6, diz que eu e você somos templo do Espírito Santo. Essa verdade bíblica, essa verdade incontestável, ela é traduzida pela autoridade que Deus dá para mim e para você, para pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do maligno, como diz Lucas, capítulo de número 10. Quando nós falamos sobre aprisionamento espiritual, o primeiro e mais comum deles da gente conhecer é a escravidão. E eu vou tomar emprestado o texto de 2º livro do Reis, capítulo 17, 18, 19, que conta a história do reino da Síria, que era um reino ao norte de Israel, ao nordeste de Israel, e que invadiu Israel para aprisioná-lo e levá-lo cativo. E diz assim o texto em 2º Reis, capítulo 17, de 1 a 3, Oséias, filho de Elá, tornou-se rei em Israel, em Samaria, ou Samária, e reinou 9 anos. Ele fez o que o Senhor reprova, mas não como os reis de Israel que o precederam. Salmanaser, rei da Síria, foi atacar Oséias, que fora seu vassalo, e lhe pagara tributo. Vamos orar? Deus e Pai querido, nós nos dobramos diante da Tua majestade, nós exaltamos esse Teu nome como nome santo, como nome poderoso, como nome sobre todo nome. Nos cobrimos aqui debaixo do sangue do Cordeiro, confessamos ao Senhor nossas fraquezas, mas também confessamos ao Senhor o Teu poder, o poder do Senhor que opera em nós. Portanto, guia-nos hoje na verdade e enche o nosso coração de esperança e de autoridade em nome de Jesus. O primeiro estágio é o estágio da escravidão. Quando o inimigo ataca a vida de um homem, não se engane, ele sim vem para matar, roubar e destruir, mas o primeiro passo que ele dá é fazer o homem se tornar escravo de um determinado pecado, é fazer o homem se tornar preso a uma determinada iniquidade. A prisão espiritual, o cativeiro espiritual, foi assunto da nossa ministração na quarta-feira passada. Eu até sugiro você para não deixar de assistir o vídeo Diferença entre Cativeiro e Fortaleza, que vai abençoar muito a sua vida. O segundo estágio é o estágio da miséria, do caos e da tragédia. Primeiro, ele seduz o homem para que o homem se torne prisioneiro do pecado. Jesus diz em João 8, aquele que peca é escravo do pecado. São iniquidades que a pessoa não consegue romper. São pecados que o homem ainda, ele vem para a igreja, ele é batizado, ele continua tropeçando no mesmo pecado, ele continua vivendo com as mesmas agonias e sofrimentos que o pecado traz. Ele tem a mesma inveja, ele tem o mesmo ciúme, ele tem o mesmo ódio, e ele não consegue vencer aquele pecado. O rei da Assíria, diz assim, 2 Reis 18, cobrou de Ezequias, rei de Judá, 10,5 toneladas de prata e 1,50
quilos de ouro. Assim Ezequias lhes deu toda a prata que se encontrou no templo e na tesouraria do palácio real. Nessa ocasião, Ezequias, rei de Judá, retirou o ouro com que havia coberto as portas e batentes do templo do Senhor e o deu a rei da Síria. Veja bem, ele vai pegar aquilo que pertence ao Senhor e vai entregar para o cão. É gente que diz que é caro, por exemplo, devolver o dízimo, mas não acha caro pagar juro para o banco. Ele se envolve, ele fica preso. Olha, presta atenção. O diabo, ele quer que você seja um miserável. Ele não quer que você tenha liberdade. É por isso que as ministrações que eu faço aqui na nossa igreja a respeito de finanças são as que mais atraem pessoas que ficam criticando. Ninguém ensina sobre finanças. É muito difícil você encontrar, e tem gente que acha que a questão de finanças é uma questão puramente humana, puramente natural, puramente econômica, e não é. E Jesus deixou isso claro, dizendo que não é. Eu tive que responder esses dias uma pessoa que entrou lá para falar assim, não, porque o Novo Testamento não fala de dízimo, fala sim. E você está falando isso porque você não conhece a Bíblia. A Bíblia diz... Você pega aí o livro de Hebreus, do capítulo 7, do verso 1 ao verso 10, só fala de dízimo. Mateus capítulo 23, verso 23, Jesus endossa o dízimo quando ele diz, façais essas coisas e não deixe de fazer a outra. Então, quando ele fala que você não deve esquecer a justiça, a misericórdia e a fé, ele fala assim, não esqueça disso, mas continue fazendo aquilo. Então, tem gente que pega 2 Coríntios 9, dizendo assim, Deus ama o que dá com alegria, e cada um propôs no seu coração. Ali o assunto é oferta. Ali o assunto não é dízimo, não. O dízimo não foi desqualificado, o dízimo não foi desorientado, o dízimo de maneira nenhuma foi suspenso. Nada disso. E aí tem uma turma desobediente, que vive na miséria, que vive pagando de juros ao banco, que vive endividada, que vem aqui que jogar nas costas largas de Deus, ou jogar em cima dos pastores, dizendo que aquilo que a gente falou não está mais no Novo Testamento. Está. E a Bíblia diz que duas palavras confirmam o testemunho de um homem. Então leia Hebreus capítulo 7, de 1 a 10, e leia Mateus capítulo 23, 23. É só isso que eu te digo, mais nada. Aqui o povo de Israel continua na miséria, sabe por quê? Foi escravizado pelo pecado, e aqui o jugo do inimigo, ele é pesadíssimo. Se você quiser continuar no jugo pesado, achando que o problema da sua vida é o dízimo, querido, você não vai sair desse buraco nunca mais. Por quê? Porque o dízimo abençoa você, não abençoa a igreja, não abençoa pastor. Quando nós falamos sobre miséria, a miséria atrai algo, sabe o quê? Exílio. Exílio e distanciamento de Deus. É o terceiro estágio do aprisionamento. Mas o rei da Assíria descobriu que Oséias já não pagava mais o tributo como costumava fazer a cada ano. Por isso, Salmanaser mandou lançá-lo na prisão. O rei da Assíria invadiu todo o país, marchou contra Samaria e sitiou por 3 anos. No 9º ano do reinado de Oséias, o rei assírio conquistou Samaria e deportou os israelitas para a Síria. É interessante que o primeiro estágio é você se tornar prisioneiro do pecado, é o estágio do cativeiro, da prisão espiritual. Depois você vem para a miséria, e aquilo que você devia dedicar para o Senhor, você começa a pagar de tributo. É gente que começa num traguinho de cigarro, num copinho de cerveja, e aí todo o recurso dele agora tem que ir para os vícios dele, tem que ir para aquilo que o coração dele está impregnado de idolatria. E o terceiro qual é? É o exílio. Aí ele se afasta da igreja, ele se afasta de Deus, ele começa a culpar o lugar ou a instituição de Deus como causa do problema dele. É isso que o diabo faz, ele distrai a pessoa. Agora, existem razões para que haja prisão, para que haja miséria e para que haja exílio, para que haja afastamento. A primeira delas é a porta escancarada para o inimigo, é o pecado secreto. Tudo isso aconteceu porque os israelitas haviam pecado contra o Senhor seu Deus. Eles prestaram culto a outros deuses e seguiram os costumes das nações que o Senhor havia expulsado de diante deles, bem como os costumes que os reis de Israel haviam introduzido. Os israelitas praticaram o mal secretamente contra o Senhor seu Deus, segundo Reis 17, de 7 a 9.
pessoa pensa que está pecando e Deus não está vendo. A pessoa pensa que está andando escondido e que Deus não está ligando. A pessoa pensa que está maquinando mal e Deus não está vendo. Querido, preste atenção no que o texto diz. O texto diz que todo esse mal veio sobre eles porque eles desobedeceram ao Senhor. Deus diz assim, ó, não faça, não se case com essa pessoa. Ele te dá uma orientação, não se meta nessa iniquidade, não roube. Ah não, vou roubar e vou me dar bem. Você não vai se dar bem, você vai pagar e você vai pagar é caro. Você está entendendo isso, querido? Então, não pense assim que você pode de alguma maneira enganar o mundo espiritual, porque você não pode enganar. E essa porta que você acha que ninguém está vendo que está aberta, ela está aberta, porque o pecado secreto impede que você prospere. É justamente isso. É uma brecha para o inimigo. Aqui está dizendo, em 2 Reis 17, 12, 14, prestaram culto a ídolos, embora o Senhor houvesse dito, não façam isso. O Senhor advertiu Israel e Judá por meio de todos os seus profetas, desviem-se dos seus maus caminhos, mas eles não quiseram ouvir, foram obstinados como seus antepassados, que não confiaram no Senhor seu Deus. Deus, ele é digno de toda confiança. Quando ele diz para você, pode fazer, então faça. Quando Deus diz, não faça, então não faça. Só que hoje a igreja é muito seletiva. O que a igreja faz? A igreja diz, não, isso aqui eu vou obedecer. Não, isso aqui eu não preciso obedecer. Isso aqui ficou lá para o Antigo Testamento. Isso aqui ficou lá para a Antiga Lei. Então, quer dizer, quando você começa a fatiar a Bíblia assim, cortar ela em quadradinhos, para dizer, isso aqui presta, isso aqui não presta. Isso aqui tem... Não, esse pecadinho aqui é um pecadinho pequenininho que não vai ter problema. Agora, esse pecadão eu tiro da minha vida, que ele não faça isso. Porque quando a Bíblia fala de brecha, se você pegar Ezequiel capítulo 22, a partir do verso 23, o problema de Israel era justamente a brecha. E nós, quando chamamos a palavra brecha, é um eufemismo para a palavra pecado. O pecado é o acesso do mundo espiritual maligno na sua vida. Não se engane com relação a isso. Existe um perigo aqui quando você acha que todas as religiões levam a Deus. Existe um perigo aqui do ecumenismo, porque isso desprotege não só a sua vida, porque desprotege também a vida dos seus filhos, porque eles vão fazer igual a você. Eles adoravam o Senhor, mas também nomeavam qualquer pessoa para lhe servir como sacerdote nos altares idólatras. Adoravam o Senhor, mas também prestavam culto aos seus próprios ídolos, conforme os costumes das nações de onde haviam sido trazidos. Até hoje eles continuam em suas antigas práticas. Mesmo enquanto esses povos adoravam o Senhor, também prestavam culto aos seus ídolos. Até hoje seus filhos e netos continuam a fazer o que os seus antepassados faziam. Você está entendendo nisso? Por que eu desprotejo a minha família? Por que o meu filho está nessa desgraça? Então, se você vive no vício, se você vive no pecado, se você vive na iniquidade, se você acha que não tem problema, a cada ano você está com um marido diferente dentro de casa, com uma esposa diferente dentro de casa, o teu filho está vendo isso e ele vai fazer igual. Ele vai seguir, não, pastor, mas eu me arrependi, mas ele acabou aprendendo. Nos anos em que ele era criança, ele foi vendo o teu comportamento e ele vai repetir o teu comportamento. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós ensinamos nossos filhos no caminho que a gente anda. A gente não aponta o caminho, não, a gente anda junto. E o teu filho está andando e está vendo isso. Isso é o perigo de você achar que o pecado não é pecado. Agora, de repente, vai ter um homem aqui que vai aparecer em 2 Reis 18, o nome dele é Ezequias, que é um homem extraordinário, e ele vai se tornar fiel ao Senhor. Diz assim, Ezequias, filho de Acais, 2 Reis 18, de 1 a 4, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso. E ela era chamada Neusta. Tem um lugar na Jordânia, muito bonito,
Tive lá 2 anos atrás, chamado Nebo, Monte Nebo, que fica em cima de um sistema de montanhas conhecido como Pisga. A Bíblia chama sobre Monte Pisga ou Monte Nebo. Ele é muito característico quando você anda em Israel, descendo do norte para o sul, saindo do deserto da Judéia, indo para o Negueve. Quando você olha para a esquerda na estrada, é o único monte que tem um pico dele que é preto, é escuro, é aquele ponto preto. E ali, durante uma rebelião do povo de Israel, serpentes abrasadoras começaram a picar o povo de Israel. Moisés, então, intercede pelo povo, levanta uma serpente numa estrutura de uma haste, né, enrolada numa estrutura, e todo mundo que olhasse para aquela serpente seria curado. O interessante é que essa serpente apontava para Jesus. Jesus diz, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, essa chamada de Neustã, assim também importa que o Filho do Homem seja levantado no madeiro. E quando eu for levantado no madeiro, atrairei todos a mim. Então, essa figura da serpente de bronze da haste é uma figura do julgamento de Deus sobre o pecado. Se você não sabe disso, o bronze é símbolo do julgamento de Deus. E a serpente é o símbolo do pecado. E ali o que aconteceu? Aquele povo começou a achar que era aquele pedaço de bronze batido em forma de serpente no mar, é que curava e começou a adorar aquele ídolo. Então o que Ezequias fez? Quebrou aquele ídolo. Porque o pessoal não entendeu nada, é que nem crente hoje, que acha que o poder está no Vale do Sal Grosso, que acha que o poder está no banho de óleo, está no óleo da unção, que o poder está em Deus. E todo tipo de fetichismo, todo tipo de animismo, quando você dá poder às coisas, que se você olhar, aconteceu um negócio comigo interessante quando eu estava no Japão. Uma moça que nós estávamos orando por ela durante o processo de libertação, ela manifestou um espírito imundo, e aqui a garganta dela começou a inchar. Ficou com uma bola, no momento assim, não foi um negócio que demorou não. Foi coisa assim de 4, 5 segundos, a garganta dela ficou desse tamanho, como se fosse um nódulo aqui, enfim, um caroço. E aí eu vi que era o quê? Que era uma manifestação demoníaca. Os espíritos imundos, eles manifestam nas condições mais bizarras que você pode ter. E ali no Japão é um país que eles não sabem mesmo quem é Jesus Cristo. Eles confundem Jesus Cristo com Papai Noel, só para você ter uma ideia. E aí eu peguei aquele copo d'água e falei, em nome de Jesus, eu consagro essa água ao Senhor. E no momento que essa água passar pela garganta dessa mulher, esse espírito vai queimar. Gente, foi só oferecer o copo d'água, aquela pessoa endemoniada, já me deu assim um tapão no copo, jogou o copo d'água longe. Porque o poder não está na água, o poder está em Deus, que consagra a água. Então não há poder no óleo, não há poder no sal grosso, não há poder no pastor, o poder está em Deus, só que o povo achava que o poder estava naquela cobra, naquela serpente de bronze. É a mesma coisa, gente, que hoje, que acha que o poder está na religião. Não está. Uma vez disse Deus, 2 vezes ouvi, o poder é de Deus. Então, gente, preste atenção, o poder não está na religião. O poder está em Jesus Cristo de Nazaré. O poder está no nome de Jesus. O poder está no sangue do Cordeiro. O poder está na unção do Espírito de Deus. E o que esse homem tem que fazer? Ele teve que desconstruir aquela idolatria. Tem gente que acha que vai para o céu porque é batista. Tem gente que acha que vai para o céu porque é luterano, porque é presbiteriano, porque é católico, romano. Querido, quem te leva para o céu é Jesus, não é a tua religião. Nós não somos segregados, não somos separados, não somos divididos por classes espirituais. Ou você é salvo, ou você não é salvo. A Bíblia diz que Deus é capaz de salvar perfeitamente todos aqueles que se achegam a Ele através de Jesus Cristo. Se você tem uma aliança com Jesus, a salvação está dentro de você, porque Jesus Cristo envia o Espírito Santo, que Ele é o selo. A Bíblia diz em Efésios capítulo 1, verso 14, que o Espírito Santo é um selo para a tua redenção. Amém, querido? Então, quando esse homem, ele rompe com o pecado, ele então passa a ser o quê? Atacado. Então, toda pessoa que dá um passo em direção a Deus, logicamente que vai enfrentar uma resistência espiritual.
Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois dele. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo, obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés, e o Senhor estava com ele, era bem sucedido em tudo o que fazia. Rebelou-se contra o rei da Síria e deixou de submeter-se a ele. Esse homem confiou no Senhor, obedeceu a palavra do Senhor, e a Bíblia diz que aonde ele colocava a mão, ele prosperava. Aonde ele ia, ele prosperava. Ele se rebelou contra o pecado. Ele falou, não peco mais. Ele pegou lá os cinzeiros, os cigarros, as cachaças, os enganos, os encontros furtivos, os amigos de estranhos. Ele pegou e lançou tudo fora para andar com o Senhor. Sabe o que aconteceu com ele? Ele não ficou sozinho, não. Tem muita gente que fala assim, não vou abandonar o pecado, não vou abandonar o pecado, porque eu vou ficar sozinho. Esse homem aqui anda com Deus e Deus anda com ele. E ele passa, então, a prosperar. É isso que diz a palavra do Senhor. Ele, então, ele rejeita toda a Síria, essa ação espiritual maligna, deixa de submeter-se ao pecado, e em tudo ele é bem sucedido. E aí, você sabe que quando o homem dá um passo, o inimigo quer se levantar, e a primeira coisa que o inimigo vai fazer na vida da gente, quando a gente está sendo provado, é questionar a confiança que nós temos em Deus. De Laques, o rei da Síria, então, enviou ao rei Ezequias, em Jerusalém, seu general, seu oficial principal e seu comandante de campo, com um grande exército. Eles subiram a Jerusalém e chamaram pelo rei. O comandante de campo lhes disse, digam isso a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria, em que você baseia a sua confiança? Você pensa que meras palavras de ação e estratégia poderiam militar? Em que você está confiando para se rebelar contra mim? Ou seja, sempre que você se converte, dá um passo em direção a Deus, vai ter uma vozinha maligna que alguém vai ser usado. Satanás, ele gosta de usar a boca, dublar a boca e a voz de algumas pessoas. Você está pensando que você vai se dar bem servindo a Deus? Não vai, não. Em que se baseia essa tua confiança de você querer abandonar o pecado? Em que se baseia essa tua confiança de você querer abandonar tudo para ir para a igreja? Ele sempre vai fazer isso. Número 2, aqui existem 7 mentiras que o inimigo vai lançar contra a sua vida. Questionar a fidelidade de Deus. E diz assim, segundo Reis 18, 22, mas se você me disser, estamos confiando no Senhor nosso Deus, não é Ele aquele cujos santuários e altares Ezequias removeu, dizendo a Judá e a Jerusalém, vocês devem adorar diante deste altar em Jerusalém? Ezequias, ele deu um passo em direção a Deus, e ele lançou fora a iniquidade, lançou fora todos os ídolos. Quando eu me converti, um pouco depois, fomos batizados, nasceu Natália, minha filha, nasceu Arthur, meu filho, e nós jogamos tudo fora. Minha família ficou muito escandalizada, a família da minha esposa muito escandalizada. Nós jogamos fora os ídolos, desprezamos aquelas figuras de confiança que a idolatria exige. E teve muita gente que falou o seguinte, não, você está vendo, teu filho ficou com câncer porque você jogou isso tudo fora. Querido, preste atenção, o meu Deus nos provou, mas o Deus que nos provou é um Deus de vida. E o meu filho foi curado, e ele é para a honra e glória do Senhor, um testemunho do poder de Deus. Então, não deixe ninguém questionar a fidelidade de Deus na sua vida. O Deus que te leva para o deserto é o mesmo Deus que te leva para a terra da promessa. Número 3, a terceira mentira, ele vai questionar a sua própria fé. Como você pode derrotar o mais insignificante guerreiro do meu Senhor? Segundo Reis 18, 23. Como então poderá repelir um só dos menores oficiais do meu Senhor? Isaías 36 também conta essa mesma história sobre a visão do profeta Isaías, que naquele tempo profetizava em Jerusalém. Então, gente, ele sempre vai dizer o seguinte, é interessante isso, você vai fazer processo de libertação com as pessoas, o espírito imundo se manifesta e fala assim, não vou sair, você é fraco, você não é ninguém. Ele é um jogo. O processo de libertação é sempre um jogo. Ele vai querer te desautorizar, ele pode te revelar pecado. Você fez isso, fez aquilo outro. Querido, não acredite em nada nele. Se por acaso ele falar alguma verdade, ele só vai falar para te destruir, para tentar te diminuir. Se ele
Se ele por acaso falar do teu pecado, pode dizer, pequei mesmo, e fique pior, mas o sangue da cruz é sobre a minha vida. Pega a tua lixeira, sai você, tua falange, tua legião, em nome de Jesus. Então, entenda isso, querido. Ele sempre vai questionar a tua fé e vai dizer que você é incapaz. Ele vai mandar, não, eu não saio, só saio se você chamar um pastor, se você chamar um líder. Mande ele se calar, diga, cale-se em nome de Jesus e saia. E ele é obrigado a sair, não é porque você é forte, mas é porque o nome que você carrega é o nome de Jesus de Nazaré. Número 4, ele vai acusar Deus. Ele estava conversando com a pastora Neuza, a nossa pastora do Ministério Sul, junto com o pastor Renato. Ele é abusado. Esse ser espiritual é abusado. Ele acusa Deus de causador. Aliás, Deus diz que a bênção dele, olha como é que é, a bênção dele vem sem dores. Então, que você está achando que você conseguiu uma bênção e essa bênção está dolorida, não veio de Deus não, tá? Não veio não. Além disso, segundo Reis 18, 25, será que vim atacar e destruir esse local sem uma palavra da parte do Senhor? O próprio Senhor me disse que marchasse contra esse país e o destruísse. Ele vai dizer para você que foi Deus que mandou, que Deus está chateado com você, que Deus está ralhando com você, que Deus está decepcionado com você, e é por isso que você está sofrendo. O nome disso é mentira. A Bíblia diz em Jeremias 29, 11, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. O nosso Deus, Isaías 61:3, diz que ele vai dar a todos os que choram óleo de alegria e manto de louvor, em vez de espírito deprimido. Então, se alguém disser para você que Deus está zangado com você, que Deus quer te destruir, que Deus quer te arrasar, não acredite nisso, porque o nosso Deus é um Deus que salva, o nosso Deus é um Deus que liberta, o nosso Deus é um Deus que perdoa pecados e que não destrói vidas. Número 5, o inimigo vai chamar a atenção para a vitória sobre outros cristãos. Preste atenção que essa é boa. Será que o Deus de alguma nação conseguiu livrar sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Ramate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim, Rena e Iva? Acaso livraram Samaria das minhas mãos? Qual dentre todos os deuses dessas nações conseguiu livrar sua terra do meu poder? Como então o Senhor poderá livrar Jerusalém das minhas mãos? Ele vai falar assim, olha, eu derrotei o fulano, olha lá o ciclano, voltou para o pecado, olha lá o Beltrano, voltou para as drogas, olha lá o outro, casamento destruído, presta atenção. A única maneira do inimigo ter acesso na tua vida é através de pecado. Você pode ser o cristão que você for. Se você acha que o pecado não dá acesso e que não alimenta o espírito imundo, você está errado, você está enganado. Vai ler Mateus 16. O mesmo Deus que usou Pedro para confessar que Jesus era o Cristo, aliás, o mesmo Pedro que foi usado por Deus para confessar que Jesus era o Cristo, é o mesmo Pedro que 10 versículos depois, Jesus vai dizer, afasta-te de mim, Satanás. É o mesmo, o discernimento ali é o mesmo. Então preste atenção nisso. Ele vai chamar atenção para outras pessoas que tiveram a mesma doença que você, que eram crentes e que morreram, para mesmo pessoas que tiveram o mesmo sofrimento que você e fracassaram. Não acredite nisso. Se a tua vida for íntegra com o Senhor jamais te abandonará. Número 6, ele se vangloria e diz ser mais poderoso do que Deus. Ele é muito, mas muito mentiroso. Ele se levanta e vai dizer para você o seguinte, não, ele não vai se livrar, ele não vai se livrar do pecado, eu vou matar ele, eu vou destruir ele. É tudo mentira. Digam a Ezequias, rei de Judá, não deixe que o Deus no qual você confia o engane, quando diz Jerusalém não cairá nas mãos do rei da Síria. Com certeza você ouviu que os reis da Síria têm feito em todas as nações, a todas as nações, como destruíram por completo, e você haveria de livrar-se? É interessante como é que, quando você vai comparar o poder das trevas com o poder de Deus, eu gosto muito de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 8, quando o apóstolo Paulo diz pelo Espírito Santo que ele vai destruir o inimigo, Satanás, com o sopro da sua boca, o destruirá pela manifestação da sua vinda. A vinda do Cordeiro vai bastar. A vinda do Cordeiro vai resolver. Então, que a mera presença de Deus no culto já basta para submeter um espírito imundo e colocar ele de joelhos
e derrotado. Satanás não pode competir com Deus, porque Deus é criador e ele é criatura. O que ele tem de muito bom é um marketing muito bem feito, é uma maneira de dizer que ele é forte, que ele é poderoso. Fulano fez pacto com o diabo, que ele pode ter feito pacto com o diabo que for. Esse pacto é quebrado no poder do nome de Jesus. Se você na tua casa invocar com a tua voz o nome de Jesus e declarar que Jesus é teu Senhor, esse pacto é quebrado e você é retirado do reino das trevas e levado para o reino do Filho amado de Deus, Jesus Cristo de Nazaré. E por último, a última mentira, ele vai tentar oferecer um falso acordo de paz. Não tenha os ouvidos a Ezequias, assim diz o rei da Síria. Façam paz comigo e rendam-se. Escolham a vida e não a morte. Não deem ouvidos a Ezequias, pois ele está iludindo quando diz o Senhor nos livrará. Isaías 61, de 31 a 32. O que o inimigo vai fazer com você? Vai tentar fazer você continuar alimentando o pecado na sua vida. Façam paz, desista, não resista ao pecado, vai ser feliz, porque a vida é curta. Essas são as mentiras do inimigo. Ele vai dizer para você que andar com Deus é ruim, que andar com Deus não vale a pena, que andar com Deus é péssimo. Isso é uma mentira. E ele vai tentar oferecer para você um acordo de paz, para que você não resista ao poder do pecado. E aí, pastor, como é que eu faço para vencer essas mentiras? Número 1, apele para Deus. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ao ouvir o relato, o rei Ezequias rasgou suas vestes, pôs roupas de luto, entrou no templo do Senhor. Talvez o Senhor, seu Deus, ouça todas as palavras do comandante de campo, a quem o Senhor dele, o rei da Síria, enviou para zombar do Deus vivo. E que o Senhor, seu Deus, o repreenda pelas palavras que ouviu. Portanto, suplique a Deus pelo remanescente que ainda sobrevive, segundo o Reis 19, de 1 a 4. O rei, o líder, é o pai de família, é a mãe de família, é você que é o único crente, ainda que jovem na sua casa. Querido, apele para Deus. Davi apelou para Deus. Quando o inimigo apareceu ameaçando ele, ele falou: tu vens contra mim com espadas e lanças, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Todos aqueles que apelam para Deus, recebem como favorecimento ter Deus como seu aliado contra qualquer força das trevas. Número 2, ore sem parar. Ore, ore e ore. Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então subiu ao templo do Senhor e estendeu perante o Senhor. E Ezequias orou ao Senhor, ele orou ao Senhor, Senhor Deus de Israel, que reina em teu trono entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra, tu criaste os céus e a terra. Dá ouvido, Senhor, e vê, ouve as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. Querido, quando você ora, Deus responde. Jesus diz: pedi e dar-se-vos-á, buscar e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, e aquele que bate, a porta se abrirá. Existe uma resposta do Senhor na oração, existe um mover de Deus na oração. Tem gente inteligente, muita gente capaz, muita gente estudada, que ignora o poder de Deus. É gente religiosa. O religioso não gosta de orar. O religioso, para ele, a oração dele é como uma função de um funcionário público. Ele vai lá e ora de qualquer jeito. Ele não tem paixão, ele não tem amor. O coração dele, ele não vive assim, cheio do fogo do Senhor. Ele desconfia que Deus não vai ouvir. Ele sempre desconfia que o braço de Deus não vai atingir ou não vai operar em favor dele, mas ele está enganado. Terceiro lugar, além de clamar e orar, você deve confessar a sua fraqueza, mas também deve confessar o poder de Deus. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram de todas essas nações e seus territórios um deserto. Atiraram os deuses delas ao fogo e os destruíram, pois não eram deuses, eram apenas madeira e pedras moldadas por mãos humanas. Agora, Senhor nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Segundo Reis 19, 17 a 19. Você pode confessar que você é fraco, mas o que você também não pode deixar de confessar é o poder do teu Deus.
Chame Deus pelo nome. O nome de Deus é El Shaddai, o Todo-Poderoso. O nome de Deus é El Gibar, o Deus forte. O nome do teu Deus é Jeová Nissi, o Deus da tua vitória. O nome do teu Deus é Jeová Jireh, o Deus da tua provisão. O nome do teu Deus é Jeová Shammah, o Deus que está perto de você. O teu Deus tem um nome sobre todo nome. O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ele é o alfa, o ômega, o princípio. Ele é o fim. Ele é a brilhante estrela da manhã. O nosso Deus é o Deus de Israel, é o Todo-Poderoso, querido. Confesse o nome do teu Deus. Confesse o poder do nome e o poder do teu Deus. Número 4, espere a resposta do Senhor. Então Isaías, filho de Amós, enviou uma mensagem a Ezequias. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: ouvi a sua oração acerca de Senaqueribe, o rei da Síria. Segundo Reis 19:20, ele orou em segundo Reis 19:18. Em 19:20 Deus já tinha ouvido. É interessante como é que tem gente que ora e não espera a resposta de Deus. As orações que eu faço, eu escrevo elas, e eu me dedico em jejum e oração, para que quando aconteça, eu diga assim: foi o Senhor que me deu, foi o Senhor que me aprovou. Querido, o inferno pode estar contra você, as pessoas podem estar contra você. Eu já experimentei muito disso, gente contra mim que quebrou a cara. Gente, sabe por quê? Não é porque eu sou forte, não, querido. É porque eu orei ao meu Deus, Ele é o meu Pai. E esse Deus que é o meu Deus, é o teu Pai, é um Deus que também te favorece. Então, quando você orar, espere a resposta do Senhor. Daniel, ele ora. Pega lá, Daniel, capítulo 10. Ele está orando e aí ele não desiste de orar. Ele ora por 21 dias, fazendo um jejum especial de legumes e frutas. No 21º dia, chega o anjo do Senhor. E quando o anjo do Senhor chega para ele e fala assim: Daniel, você é um homem muito amado, porque desde o primeiro dia em que você inclinou o teu coração para orar, são ouvidas as tuas palavras do céu. E eu vim como uma resposta por causa das tuas palavras. Querido, espere a resposta do Senhor, porque Deus vai responder. E por último, creia na promessa de proteção de Deus. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: ele não invadirá essa cidade, não disparará contra ela nem uma só flecha, não a enfrentará com escudo, nem construirá rampas de cerco contra ela. Pelo caminho por onde veio voltará, não invadirá essa cidade, declara o Senhor: eu a defenderei e a salvarei por amor de mim mesmo e do meu servo Davi, segundo Reis 19:32. Não é só esperar, mas é também crer. Ele está dizendo o seguinte: o inimigo não vai te tocar. Isso tem muitas passagens na Bíblia. Eu gosto muito de Deuteronômio 32, 9, 10. Porque a porção do Senhor é seu povo. Jacó é a parte da sua herança. Cercou, instruiu e guardou como a menina do seu olho. Gente, a menina dos olhos está aqui, ó, nos seus olhos. Qualquer tipo de ameaça, pode ser um cisquinho, pode ser um pedacinho de uma pena de ganso, uma das penas mais... Quando ele entra na menina dos olhos, as pálpebras imediatamente se fecham para proteger os seus olhos e a menina dos seus olhos. O nosso Deus, diz Zacarias 2:8, pois eu, diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo em redor, e para a glória estarei no meio dela, porque assim diz o Senhor dos Exércitos: depois da glória, ela me enviou às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Deus, ele cerca você com uma muralha de fogo. Ele está dizendo que ele é tão sensível, mas tão sensível, que do mesmo jeito que algo toca nos seus olhos e você na hora recua e protege seus olhos, assim Deus também vai te proteger. Não acredite em palavras, não acredite em ameaças. Quando alguém ameaçar, quando alguém for para cima de você, motivado por paixões, motivado por preconceitos, envenenado, as pessoas vão envenenar contra você. Se você estiver fazendo a obra de Deus, querido, preste atenção, as pessoas serão envenenadas pelo diabo para que você recue. Você não pode recuar. O que eu aprendi na minha vida como militar é que eu não
posso recuar. Eu estava estudando esses dias sobre a Batalha de Stalingrado e havia um propósito de Stalin de não recuar nenhum passo. E a ordem que ele deu para o seu exército foi o seguinte: nenhum passo atrás. E é isso que você tem que fazer, nenhum passo atrás, porque as portas do Hades, as portas do inferno não prevalecerão. E o nosso Deus que livra, então, se manifesta naquela noite. O anjo do Senhor saiu e matou 185 mil homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, o lugar estava repleto de cadáveres. Assim, Senaqueribe, rei da Síria, desmontou o acampamento, foi embora e voltou para Nínive e lá ficou. O nosso Deus é um Deus que livra. Não há Deus que livre como o Senhor. Daniel capítulo 3, verso 29 diz. Preste atenção, querido. Em primeiro lugar, o mal acontece na nossa vida porque nós mesmos desprezamos a palavra de Deus. Em segundo lugar, o mal acontece na nossa vida porque nós fazemos negócios com o pecado. Em terceiro lugar, o mal acontece na nossa vida porque nós nos apaixonamos por pecados e por iniquidades. Agora, o dia que você estiver na escravidão, o dia que você entrar na miséria e o dia que você se desviar como cativo, aprenda a buscar o Senhor, a clamar pelo Senhor, a orar ao Senhor, a receber a promessa com fé e a esperar a libertação do Senhor. Amém? Eu te abençoo assim em nome de Jesus e eu quero muito orar pela tua vida. Se você, essa noite, ou ouvindo essa mensagem, quiser fazer uma aliança e voltar para o Senhor, você pode aproveitar aqui embaixo o chat dessa mensagem, coloca amém, e há um link chamado Rota Membresia, que você pode clicar, isso vai ser levado para a página da nossa igreja, www.ibbr.org.br, e ali o time da integração vai cuidar de você, vai mandar uma resposta para você, e vai te dar uma direção para que você possa fazer parte do corpo de Cristo e celebrar Jesus Cristo. Você pode ser de qualquer lugar do mundo, do Brasil, qualquer lugar, qualquer cidade. Você vai entrar debaixo da cobertura e da proteção que o Senhor libera através do sacerdócio da Igreja Batista de Bom Retiro. Se você quer receber Jesus como Senhor da sua vida, se você agora quer voltar para Jesus, está enfraquecido, dá um amém aqui no chat e nós vamos orar por você. Pode colocar também a mão no seu coração e nós vamos abençoar a sua vida em nome de Jesus. Deus e Pai querido, nós te louvamos, Senhor Deus, porque o Senhor é a fortaleza do pobre e a tua palavra diz que isso é refúgio para os dias da angústia. No Senhor, a proteção. No Senhor, a libertação. No Senhor, a cuidado. No Senhor, a honra. E é por isso que nós, essa noite, invocamos o teu nome que é santo e sobre todo nome. Nós, essa noite, estabelecemos o teu trono. Nessa noite, nós declaramos que somos dependentes do Senhor e que queremos fazer uma aliança contigo. Nós invocamos essa noite o nome mais lindo, mais puro e mais poderoso do universo. Nós invocamos o nome do Senhor Jesus como nosso Deus, como nosso Senhor. E o seu sangue que nos purifica e afasta de nós todo pecado. Nós clamamos para que a unção do teu Espírito Santo, conhecido como Espírito do Pai, conhecido como Espírito da promessa, conhecido como Espírito de Cristo, esse Espírito derramado como óleo, o Espírito do Senhor Jesus venha sobre nós, nos convencendo do pecado, da justiça, do juízo, nos guiando na verdade e nos fazendo glorificar ao Senhor. Pai, nós cremos na libertação, nós cremos no teu poder, na tua operação, e nós cremos que toda arma do inferno, essa noite, cai por terra em nome de Jesus, para a glória do Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu quero te abençoar e dizer que se você foi abençoado, dê um like nessa mensagem, compartilhe para muita gente ouvir. Tem muita gente dentro de prisões que precisa ouvir essa mensagem para que Jesus possa entrar na vida dele. Amém?
Eu te abençoo em nome de Jesus. Fica com Deus, que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre sua vida, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Fica com Deus, um beijo no seu coração.